Boa noite, chamo-me Saira Isaac, aluna do ICIM no curso de Contabilidade e Auditoria e vou falar da norma 1, que fala das apresentações das demonstrações financeiras. A seguir tenho a estrutura da apresentação, onde vou apresentar o objetivo desta norma, as bases para a preparação das demonstrações financeiras, os componentes das demonstrações financeiras e alguns exemplos. O objetivo desta norma é de estabelecer os requisitos mínimos da apresentação, estrutura e conteúdos das demonstrações financeiras preparadas com finalidades gerais. O objetivo desta norma é de assegurar que quer a comparabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade com períodos contabilísticos anteriores, quer a comparabilidade das demonstrações financeiras entre várias entidades. A seguir, temos a base para a apresentação das demonstrações financeiras. Temos a base de acréscimo, que os efeitos das transações são reconhecidos quando ocorrem e são registrados na contabilidade dos períodos a que dizem respeito. Nesta base de acréscimo, se acontece por exemplo, compra de uma viatura para uso da empresa, em junho de 2024, por exemplo, nós vamos registrar naquele mesmo mês e não num outro mês qualquer. A materialidade, a informação é material se a sua omissão ou incorreção puder influenciar as decisões econômicas dos utilizadores tomadas com base nas DFs. A seguir temos bases para a apresentação das demonstrações financeiras. Temos continuidade das operações. As demonstrações financeiras são preparadas no pressuposto de que a entidade continuará a operar no futuro previsível. Então, quando apresentamos uma demonstração financeira, nunca preparamos a ela com pensamento, né, de que não vai existir no futuro, tipo que a entidade já não existirá no futuro, né? A seguir temos a informação comparativa. Deve-se apresentar informação comparativa de períodos contabilísticos diferentes. Para compararmos as demonstrações financeiras, temos que ter demonstrações financeiras deste ano, por exemplo, e do ano passado, para podermos comparar as demonstrações financeiras e não comparar com do mesmo ano, por exemplo. Frequência do relato. Deve-se apresentar um conjunto completo de IDFs pelo menos uma vez por ano. Sim, então, temos que sempre numa entidade deve ser feita a demonstração de demonstrações financeiras pelo menos uma vez a cada ano. Ainda na base para a apresentação das demonstrações financeiras, temos as compensações, onde deve-se fazer compensações entre ativos e passivos ou entre rendimentos e gastos. A seguir, temos consistência da apresentação. Deve-se manter a apresentação e classificação dos itens das DFs de um período para o outro. A seguir, temos identificação das DFs. Deve-se identificar claramente as DFs e distingui-las de qualquer outra informação apresentada no mesmo documento. A seguir, temos as componentes das demonstrações financeiras. Como primeiro componente, temos o balanço. O balanço
Como segundo componente temos a demonstração de resultados, depois temos a demonstração das variações de capital próprio, temos a demonstração de fluxo de caixa e notas explicativas. O balanço evidencia a situação financeira da entidade numa determinada data. Deve-se apresentar no balanço os ativos e os passivos distinguidos entre correntes e não correntes. Ativos correntes, sim, deve-se apresentar em ativos correntes e não correntes, ativos e passivos, distinguidos entre correntes e não correntes. Ativos correntes são ativos correntes é quando se espera que seja realizado ou pretende seja vendido ou consumido no decurso do ciclo operacional normal, quando detém o ativo com o objetivo principal de negociar, quando espera-se realizar o ativo dentro de um ano após a data de relato, ou quando o ativo é caixa ou equivalente de caixa, a menos que esteja limitada a sua troca ou utilização para liquidar uma obrigação no período de pelo menos um ano após a data do relato. O passivo corrente, só podemos classificar um passivo como corrente quando se espera que seja liquidado no decurso operacional normal, quando detém um passivo com o objetivo principal de negociar esse passivo, quando a liquidação do passivo se vence dentro de um ano após a data de relato, ou quando a entidade não tem um direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por pelo menos um ano após a data do relato. A seguir temos um exemplo de balanço, um balanço da sociedade SAC Limitada a 31 de dezembro de 2024. Ativo não corrente, temos aqui, podemos ver o exemplo que aqui trago de balanço. A seguir temos demonstrações de resultados. As demonstrações de resultados evidencia a performance da entidade no período compreendido das demonstrações financeiras, normalmente um exercício social. Uma entidade deve apresentar todos os itens de rendimentos e de gastos reconhecidos no período contabilístico que tenham sido reconhecidos no resultado do período contabilístico, quer tenham sido reconhecidos diretamente em outras componentes do capital próprio. E uma entidade não deve incluir nas demonstrações de resultados nem nas notas explicativas quaisquer itens de rendimentos e de gastos considerados itens extraordinários. Uma entidade deve apresentar as demonstrações de resultado, quer seja por natureza, quer seja por funções. A seguir, temos aqui ainda na demonstração de resultados que temos uma primeira forma de análise, que é o método de natureza da despesa, onde uma entidade agrega as despesas de acordo com a natureza, por exemplo, amortizações, compra de materiais, custos de transporte, benefícios dos empregados e custos de publicidade e etc.
e não as imputa as funções dentro da entidade. A segunda forma de análise é o método de função da despesa, na qual as despesas são classificadas de acordo com a função como parte do custo das vendas ou, por exemplo, os gastos de distribuição ou atividades administrativas. No mínimo, uma entidade divulga os custos das vendas separadamente das outras despesas, das despesas gerais. A seguir temos aqui um exemplo de uma demonstração financeira, de uma demonstração de resultados da ISAC Limitada a 31 de 12 de 2024. Temos aqui o exemplo, como podemos ver. A seguir temos as demonstrações das variações de capital próprio. As demonstrações de variações de capital próprio evidencia as alterações ocorridas no período no capital próprio da entidade. As variações de capital próprio de uma entidade entre o início e o fim de um período contabilístico de relato refletem o aumento ou a redução dos ativos líquidos dessa entidade durante esse período, excepto quando as variações que resultam de transações para os detentores de capital e quanto aos gastos diretamente relacionados com essas transações. A variação no capital próprio durante um período contabilístico representa um montante total de rendimentos e de gastos, incluindo ganhos e as perdas gerados pelas atividades da entidade durante esse período de tempo. A seguir temos um exemplo de uma demonstração de variação de capital próprio da empresa ISAC Limitada a 31 de 12 de 2024. Podemos ver este exemplo aqui. E a seguir temos a demonstração de fluxo de caixa. Que proporciona a base para avaliação da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa. A informação da demonstração de fluxo de caixa, proporciona a base para divulgação, para avaliação da capacidade, proporciona aos utilizadores das demonstrações financeiras a base para avaliação da capacidade da entidade para gerar caixa, equivalentes de caixa das necessidades dessa entidade em utilizar esses fluxos. E vamos falar melhor da demonstração de fluxo de caixa na norma 2, que fala da demonstração de fluxo de caixa. A seguir temos aqui o exemplo de uma demonstração de fluxo de caixa da empresa ISAC Limitada a 31 de 12 de 2024. Podemos ver aqui o exemplo, penso que está claro. E a seguir temos as notas explicativas. As notas explicativas, o que são? Elas fornecem informações qualitativas e quantitativas relevantes, permitindo uma melhor compreensão da situação financeira da empresa. Uma entidade deve apresentar as notas de uma forma sistemática.
E cada item do balanço de demonstração de resultados e de demonstração de fluxo de caixa em relação ao qual tenha sido apresentada uma informação nas notas deve ser referenciado com o número dessa nota. A seguir temos o exemplo de notas explicativas. Temos aqui um exemplo, onde este é o exemplo de um dos passados, onde temos aqui a coluna das notas, onde vem nos outros ganhos e perdas operacionais, nas notas vem 5 e nos gastos financeiros vem 7 entre parênteses. Então, esse 5, a rúbrica outros ganhos e perdas operacionais refere-se à mais-valia na venda de ativos fixos. E o outro, os gastos financeiros correspondem a juros de empréstimos obtidos. Muito obrigada pela atenção.